Olá, caros estudantes, eu sou o Pablo e está começando mais um vídeo da Atualidades do Mundo. Dessa vez, eu irei comentar questões sobre a situação do afrodescendente no Brasil. Primeiramente, eu gostaria que você que está nos assistindo dê uma olhada no nosso blog e na nossa página do Facebook, justamente para ficar sempre antenado em novas questões e novas notícias dos nossos textos que sempre abordam situações da geopolítica atual. E não se esqueçam também de curtir, compartilhar e, além disso, comentar neste vídeo, porque a sua interação é muito importante para nós. Muito bem, pessoal, essa daí é a primeira questão, meramente interpretativa. Não é necessário ter muito conhecimento em história para poder respondê-la corretamente. Ela só vai exigir de você uma percepção maior, para que você não caia na casca de banana. Ela vai disponibilizar 4 textos, sendo 2 deles aparentemente de notícias e os outros 2 de estudiosos. Um do Gilberto Freire e o outro do Florestan Fernandes. Nesse momento, eu peço que você que está assistindo o vídeo pause para poder ler os textos tranquilamente. Você que já nos acompanha há algum tempo vai perceber que o texto do Gilberto Freire e do Florestan Fernandes já foram mencionados por mim na aula de Consciência Negra. Agora, após ler os textos, é necessário que você perceba a intenção inicial desses 2 textos iniciais, o 1 e o 2. Você vai fazer isso confrontando os 2 textos, analisando as divergências e as semelhanças. Você vai fazer isso também nos outros 2 textos, do Gilberto Freire e o do Florestan Fernandes. Logo, você vai perceber que o texto do Gilberto Freire fala sobre uma mistura racial, enquanto o do Florestan Fernandes fala justamente sobre a segregação racial. Muito bem, pessoal, após ter lido os textos e analisado eles, como eu falei, você vai ler o comando da questão. E o comando da questão diz o seguinte: considerando as atitudes expostas acima e os pontos de vista dos estudiosos, é correto afirmar. Bem, tendo analisado todos os 4 textos, você vai acabar percebendo que o texto do Florestan Fernandes, a ideia principal desse texto, se assemelha ao texto 1, pois os 2 falam sobre uma segregação racial. O texto 1, ele fala sobre o Dia da Consciência Negra, que representa o marco dos movimentos que lutam contra a segregação racial aqui no Brasil. Enquanto o texto do Gilberto Freire se assemelha à atitude 2, que fala de um estrangeiro que vem ao Brasil e ele observa toda essa harmonia entre as etnias aqui no Brasil. Muito bem, tendo observado isso, você vai concluir que a resposta certa é o item C. Então, pessoal, agora terminando aqui a primeira questão, a gente vai partir para a segunda. A segunda questão, o comando dela, diz o seguinte: sobre as comunidades negras de africanos e afrodescendentes no Brasil durante o período colonial, estão corretas as afirmações a seguir, à exceção de uma. Indique-a. Muito bem, vamos ao item A, que diz o seguinte: na sociedade colonial, havia uma diferenciação social no interior da própria comunidade negra, uma vez que os africanos e afrodescendentes poderiam ser escravos, forros ou livres. Muito bem, o item está correto. Dentro dessa sociedade, haviam negros escravos e negros livres. Os negros livres geralmente eram donos de outros escravos. Foi o exemplo que eu dei no vídeo do Consciência Negra, em que eu falei que o próprio Zumbi dos Palmares, segundo a história, possuía como propriedade outros escravos negros. Então, havia todo esse sistema de hierarquia entre os próprios negros. Ok, então vamos agora ao item B. E o item B diz o seguinte: os africanos que chegavam à América Portuguesa buscavam, na situação de cativeiro, se aproximar daqueles que tinham vindo da mesma região de origem da África, praticando de tradições semelhantes. Exatamente. Vários escravos, apesar da diferença étnica que havia, era muito difícil os escravos conseguirem encontrar outros escravos que pertencessem à mesma tradição, à mesma cultura, à mesma etnia. Por isso, quando eles se encontravam, eles se reuniam e muitas vezes aconteciam revoltas ou rebeliões. Isso daí se repetiu na famosa Revolta dos Malês, em que os escravos africanos muçulmanos
se uniram e arquitetaram a tão famigerada Revolta dos Malês. Vamos então ao item C. Na América Portuguesa, os africanos e seus descendentes não conseguiam construir laços de parentesco, uma vez que, na situação de cativeiro, podiam ser vendidos para outro senhor. Esse item está incorreto, pois a constituição de laços de parentesco foi uma forma pela qual a comunidade negra conseguiu se estruturar na América Portuguesa. Mesmo dentro de cativeiro, os africanos conseguiam construir famílias, mesmo que estivessem sujeitos à invasão sexual do senhor de engenho. Muito bem, mesmo a gente sabendo que o item C é o item correto a se marcar, pois ele é o item incorreto das assertivas, vamos analisar aqui o item D. Muito bem, o item D diz o seguinte: as relações entre africanos e crioulos eram conflituosas, pois os últimos, por terem nascido no Brasil, recebiam dos seus senhores um tratamento diferenciado daquele dispensado aos africanos. Essa assertiva está correta. De fato, muitos crioulos, não todos, recebiam um certo tratamento diferenciado em relação aos próprios africanos, pois muitos crioulos eram filhos de uma relação entre o senhor de engenho e as escravas. Muito bem, meus queridos, agora a gente vai para a terceira questão. A terceira questão que fala sobre a Lei Eusébio de Queiroz. Uma questão bem simples, bem compacta, e que eu vou usar ela justamente para falar mais sobre a Lei Eusébio de Queiroz. Eu falei sobre a Lei Eusébio de Queiroz e outras leis escravocratas no vídeo da Consciência Negra, mas aqui eu vou fazer uma recapitulação. Muito bem, a Lei Eusébio de Queiroz foi criada devido a uma pressão inglesa. A Inglaterra, que estava interessada no fim do tráfico negreiro e, consequentemente, com o fim da escravidão no Brasil, ela via, com o fim da escravidão aqui no Brasil, que poderia ampliar ainda mais o seu mercado consumidor. Então, em 1845, foi criada uma lei inglesa de repressão ao tráfico, o Bill Arbeden. Essa lei dava direito aos ingleses de prenderem em alto mar os navios negreiros e suas cargas. Não demorou muito tempo para que aqui no Brasil fosse criada uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei extinguiu o tráfico negreiro. Entretanto, teve suas consequências, pois com o fim do tráfico negreiro houve um encarecimento da mão de obra escrava e o aumento do tráfico interno, dificultando a reposição dos escravos e inflacionando ainda mais os preços daqueles que já eram residentes aqui no país. Muito bem, agora nós vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: associe corretamente as leis àquilo que elas determinavam. Muito bem, está aqui as leis. A primeira lei é a Lei Eusébio de Queiroz, que eu acabei de comentar, que ela decretava o fim do tráfico negreiro. A segunda lei é a Lei Rio Branco. Essa lei é popularmente conhecida como a Lei do Ventre Livre, que fazia com que previa que todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data seriam livres. A Lei de Saraiva Cotegipe, me perdoe se eu falei errado, mas é a famosa Lei dos Sexagenários, que decretava que todo aquele escravo com mais de 65 anos seria livre. Entretanto, como eu falei, essa lei possui um entrave, ou seja, ela tinha certos problemas na sua prática, porque muitos escravos não chegavam aos 65 anos de idade. E a última lei é a Lei Áurea, que decretava o fim da escravidão aqui no Brasil. Entretanto, ela não criou nenhum método para ajudar os escravos a se ingressarem na sociedade competitiva de fato. Ou seja, ela apenas deixou os escravos à deriva aí, marginalizando-os. Tendo em mente isso que eu acabei de falar, agora a gente vai partir para as assertivas. A primeira assertiva diz o seguinte: declarava livre todos os filhos de escravos nascidos daquela data em diante. Ou seja, essa daí é a Lei Rio Branco, que é a lei do ventre livre, que declarava que toda criança nascida a partir daquela data seria livre. A segunda assertiva fala o seguinte: declarava livres todos os escravos ainda existentes no país. Ou seja, essa daí é a Lei Áurea, que acabou com a escravidão aqui no país, legalmente falando. A terceira assertiva fala o seguinte: declarava livres os escravos com mais de 65 anos de idade.
Essa lei aí é a Lei Saraiva-Cotegipe, que é o número 3, que é a lei do sexagenário, que todo aquele escravo com mais de 65 anos de idade seria livre. A quarta assertiva diz: proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Essa daí é a Lei Eusébio de Queiroz, que teve toda aquela história com a repressão inglesa para que ela fosse criada. A quinta assertiva fala: favorecia mais os proprietários porque não precisavam alimentar os escravos velhos. Essa daí se refere à lei dos sexagenários, em que os senhores de escravos não teriam mais o dever de cuidar do escravo. Ou seja, o escravo a partir dos 65 anos já estavam livres, o que era mais lucrativo para o senhor de engenho. A sexta assertiva diz: o proprietário ainda podia usar o trabalho do filho da escrava até este chegar aos 21 anos de idade. Esta assertiva se refere à Lei Rio Branco, que é a lei do ventre livre, justamente nesse entrave da lei, que diz que o proprietário dos escravos pode entregar o escravo ao Estado e receber uma indenização por isso, ou então pode fazer com que o escravo, esse garoto, trabalhe dos 7 aos 21 anos para ressarcir os gastos que tiveram com a sua criação. A sétima e última assertiva diz o seguinte: apesar de extinguir totalmente a escravidão, não criou medidas para integrar os ex-escravos ao mercado de trabalho. Essa assertiva refere-se à Lei Áurea, porque a Lei Áurea aboliu a escravidão. Entretanto, efetivamente não houve nenhum plano para alterar a situação dos ex-escravos, fazendo com que o ex-escravo, na jornada de ingressar nessa sociedade competitiva, encontre vários desafios, fazendo com que o afrodescendente se torne um sujeito marginalizado dentro da sociedade. Enfim, esse foi mais um vídeo do Atualidades de Mundo. Espero que tenham gostado. Não deixe de dar joinha, deixar como favorito e comentar. Também não deixe de compartilhar, de participar na nossa página no Facebook, no nosso grupo no Facebook e de dar uma olhada nos nossos textos lá no nosso blog. Eles são muito importantes para que você, que está nessa caminhada do vestibular ou de concurso, consiga uma vitória e se torne um campeão. No mais, abraços e até mais.